Dando continuidade, vamos para o segundo trabalho a ser apresentado nessa tarde, manhã tarde, que tem o título de Alternativa para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável no Amazonas. Caso das biojoias. As autoras são Eleni Ponciano Alves e Renata Braga Souza Lima, do nosso querido Amazonas, Brasil. Por favor, Eleni. Eu quero registrar também a presença do professor Gerson, membro do Comitê Científico. Ok. Bom dia. Boa tarde. Meu nome é Eleni Ponciano Alves, sou administradora formada pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, também pela Universidade Federal do Amazonas. Esse trabalho, intitulado As Alternativa para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, caso das biojoias, foi elaborado com apoio do Centro Universitário do Norte, Uninorte, pertencente à Rede Laureate. A Amazônia, ela é a detentora de maior biodiversidade do planeta. Dentre essa grande biodiversidade, ela possui também a maior quantidade de espécies florestais com múltiplas utilidades. Corresponde a uma das regiões com maior potencial genético florístico. Esse potencial ele pode ser utilizado para a produção de medicamentos fitoterápicos, fitocosméticos e cosméticos, condimentos, tintas, inclusive tinturas naturais, borracha, dentre outras alternativas de desenvolvimento, inclusive as biojoias, Essa produção de biojoias, ela só é possível em função de nós ainda termos praticamente mais de 90% da nossa floresta em pé. Então, nós podemos utilizar os produtos florestais não madeireiros, que consiste na semente, nos ouriços, nas palhas, para desenvolvimento de produtos oriundos da região. Então, é uma fonte, a floresta em pé torna-se, então, uma fonte alternativa de renda, com um potencial para quê? Para frear o desmatamento, a devastação da floresta, estimulando o empreendedorismo sustentável e possibilitando disponibilizar no mercado produtos com apelo ambiental. A floresta, hoje ainda, com mais de 90% em pé preservada, só foi possível através de um modelo de desenvolvimento que foi o modelo Zona Franca, implementado a partir da década de 70 em substituição às atividades agropecuárias e extrativistas. Esse modelo, ultimamente, ele tem sofrido inúmeras retaliações, inúmeras críticas, Só que a gente entende, e muitos estudiosos no Amazonas entendem, que não dá para você ficar sem a Zona Franca no momento, Nós não temos condição de manter a cidade sem a Zona Franca. O que se propõe, então, é uma matriz econômica, ela e outras atividades, dentre as quais as que são oriundas da nossa biodiversidade. E baseada, claro, no conceito de sustentabilidade, que prevê aí um desenvolvimento econômico, social e a manutenção do nosso ambiente, de modo a preservá-lo para as gerações futuras. Só que para desenvolver a região, para desenvolver a produção de biojoias e qualquer outra atividade oriunda dessa nossa grande biodiversidade, desse nosso grande potencial, é primordial que nós tenhamos capacitação tecnológica. A capacitação tecnológica constitui-se em conhecimentos, habilidades e atitudes que sustentem as rotinas de produção e
de qualquer outra área, como a biojoias ou qualquer outra área. Então, assim, para que nós possamos ter o desenvolvimento sustentável, nós precisamos de uma capacitação tecnológica, que consiste em conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer a gestão e a produção do negócio. E assim promover a inovação, inserindo constantemente no mercado novos produtos, novos serviços, baseado nessa nossa biodiversidade. Só que, infelizmente, não é só uma instituição que vai que detém no momento toda essa capacitação tecnológica. Então, um dos modelos que a gente utiliza, né, que a gente tem utilizado, tem tentado buscar para auxiliar no desenvolvimento do Amazonas, a gente pode analisar sobre a égide da hélice tríplice. O que seria a hélice tríplice? Seria a interação entre o governo, as instituições privadas e também as universidades ou centros de pesquisa. Cada uma possui as suas responsabilidades, bem como as suas limitações. E a ideia é que eles interajam de modo que o que a iniciativa privada não consegue produzir ou obter, o Estado ou a universidade possam contribuir. Como assim? As empresas, elas precisam constantemente de recursos humanos qualificados, ela precisa de recursos financeiros, ser fomentada, né? E elas precisam também de técnicas apropriadas, no caso das biojoias, para a manutenção das peças. Então, o Estado entra muitas vezes com a questão do fomento e as universidades com a questão da pesquisa, possibilitando, então, a interação entre elas, de modo que nós tenhamos no centro dessa hélice pessoas e ideias. Sendo assim, o objetivo deste trabalho consiste em discorrer sobre a trajetória tecnológica de empresas do ramo de biojoias instaladas na cidade de Manaus, Amazonas, sob a ótica, então, da hélice tríplice. Para tal, o trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, a aplicação de questionários por e-mail, né, para 3 empresas, para 3 proprietários de empresas da área de biojoias instalados na cidade. A análise de interação foi feita desses resultados. Essa pesquisa ela é do tipo explicativo, sendo utilizado, então, o estudo de caso das empresas de biojoias. Uma das empresas que nós analisamos é a Amazon Rose. É uma empresa criada no ano de 1999. Ela trabalha com comércio varejista de souvenirs, bijuterias, artesanatos, utilizando material ecologicamente correto, que objetiva minimizar os impactos ambientais gerados, né, no ambiente. Possui um portfólio variado de produtos, inclusive coleções, e eles têm uma produção diária, eles iniciam diariamente de 50 a 60 peças, e essas peças demoram de 4 a 5 dias para ficarem prontas. Durante a nossa entrevista, eles disseram que uma das grandes dificuldades dele está relacionada à escassez de recursos humanos, e outro seria a questão da dificuldade logística, principalmente em relação às nossas características geográficas no Amazonas. Os seus principais clientes são turistas, né, ou então exportação. Os fornecedores são comunidades ribeirinhas e comunidades indígenas, que eles escolhem, que eles selecionam com base no material, na qualidade do material fornecido. É muito importante ressaltar que para que essas comunidades se tornem fornecedoras, tanto dessa empresa analisada quanto das próximas que eu vou mencionar, é muito importante que os empresários, eles façam um contato, eles treinem, eles capacitem, eles tenham uma troca muito grande de informação com essas comunidades, porque eles precisam, no caso das biojoias, de sementes com características específicas, eles precisam de armazenamento apropriado dessas sementes. Caso contrário, essa matéria-prima ela se torna inservível para o processo de produção
das peças. Então, há uma interação muito grande, de modo que, a partir do momento que essa empresa se relaciona com a comunidade, inclusive orientando essa comunidade a se organizar, né, em associações comunitárias para fornecer esses produtos, então tem uma interação muito grande de informações. Então, os administradores, eles tratam diretamente com essas comunidades, e as atividades de pesquisa da empresa, vocês podem pensar aqui, mas que pesquisa precisa para fazer biojoias? Eu preciso saber a temperatura adequada para secar a semente, eu preciso saber quando as árvores vão produzir essa semente, né? A durabilidade, local apropriado, polimento. Então, todas essas técnicas, elas precisam de pesquisa. E as pesquisas, elas geralmente são desenvolvidas pelos próprios empresários ou funcionários, né, que vão junto às universidades, fazem os seus programas de mestrado e doutorado, e nos seus trabalhos de tese e dissertação, desenvolvem essas pesquisas. E a FAPEAM, no caso a Fundação de Amparo à Pesquisa no Amazonas, ela tem o programa PAP, né, que apoia os microempresários na área que trabalham com a biodiversidade regional, disponibilizando recursos. No caso, para essa empresa, esses recursos eles foram primordiais para o desenvolvimento de suas peças. A segunda empresa é a Rita Proce. A Rita Proce iniciou suas atividades em 94, possui uma grande variedade de peças e coleções, e o seu processo, né, de produção, ele é bastante extenso. E aí eles dizem, segundo a proprietária, né, ela apresenta o quê? Que no primeiro momento o contato são com os indígenas, que vão fornecer as sementes e também fornecem as palhas devidamente trançadas para fazer os cordões. Esse material é repassado para os artesãos que vão trabalhar na questão de lixar, de limpeza, de corte. Aí entra um trabalho de um designer para tornar a peça, né, desenhar, de colocar de acordo aí com as tendências da moda. A partir daí, aí a partir daí vem os ourives, porque muitas peças elas são inserido no contexto das peças ouro, prata, né? Então a gente tem o trabalho dos ourives e também entra o processo dos pedristas. Segundo a entrevista, os pedristas são as pessoas que vão fornecer as pedras para colocar nessas peças. E aí os cravadores, segundo a entrevista, seria justamente a inserção das pedras nas peças. As embalagens, elas também são feitas por indígenas, né, por comunidades indígenas do Alto Solimões, no caso dessa empresa, e aí vai para a etapa de distribuição e venda nas lojas. Aqui tem algumas peças, né, da coleção da Rita Proce, onde ela mistura a semente de açaí, a palha e a prata, né? Ela tem coleções completas e também tem peças específicas. O cliente quer uma peça única, também desenvolve. E a terceira empresa chama-se Magia Amazônica. A Magia Amazônica começou em 92, ela começou fazendo um trabalho mais de venda de souvenirs. E ela viu que o negócio deu tão certo, e aí o que ela fez? A empresa criou, né, o proprietário criou um ateliê. E esse ateliê, ele possibilita a interação das comunidades, dos artistas, de modo que eles produzam as peças e essas peças sejam vendidas pela empresa, que possui loja no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Bem, sendo assim, a gente fazendo a nossa análise, nós dividimos que para que essas empresas consigam desenvolver e ser uma alternativa na promoção do desenvolvimento sustentável na região, elas precisam de competências básicas de produção e competências tecnológicas. As competências tecnológicas seriam aquelas que possibilitariam eles inovarem,
alcançar novos mercados, novos produtos, novos serviços, né? E aqui, então, a gente tem como competência básica a nível de investimento e a nível de produção. A nível de produção seria relacionado à organização da produção e o desenvolvimento do projeto. E a questão da articulação. Aí aqui seria a preparação do projeto, né, de como que vai ser a produção, a adequação do local, definição de insumos, sementes, pedras, cipós. Então tem que ter todo um estudo para verificar bem, se você quer produzir peças de jarina, qual é o período do ano que eu posso colher, né, essas sementes. A organização da produção, disponibilidade de insumos conforme o modelo da peça, fabricação própria, qualidade do acabamento do produto e eficiência no atendimento. Aí, quanto ao desenvolvimento do projeto, eficiência, eficácia e efetividade na produção, controle de qualidade e rapidez nas entregas. Aí, quanto à articulação, a questão dos financiamentos para desenvolvimento desses trabalhos, aquisição de matéria-primas e equipamentos e estabelecimento de parcerias. Inclusive, alguns equipamentos, essas empresas elas tiveram que desenvolver, criar, inclusive, para polimento, e elas acabaram patenteando, né, esse equipamento que foi desenvolvido. Quanto às competências tecnológicas básica, intermediária e avançada, na básica tem a questão do planejamento, limpeza e organização, melhoria, qualidade, controle dessa qualidade e a troca de informações com os indígenas, artesãos, com os diversos profissionais que possibilitam uma peça de qualidade. Intermediária, seleção e adaptação de novas tecnologias, um gerenciamento eficaz. Quanto aos níveis de produção, inclusão de novas tecnologias adaptadas às especialidades do mercado, atendimento, pesquisa de novos mercados, implantação de novos produtos e modelos, registro de marca, busca de parcerias. Inclusive, o registro de marca é extremamente importante e algumas dessas empresas elas já criaram um selo para evitar a falsificação, porque elas estavam tendo problema de peças sendo vendidas como se fosse da coleção e não sendo. Então, elas acabaram criando selos de certificação. Difusão do produto em novos mercados, oferta de novos produtos, parceria com instituições de fomento. Avançado, melhoria na qualidade e acabamento das peças, desenvolvimento de peças exclusivas, conforme a exigência de cada cliente, pesquisa e inovação do produto, valor agregado das embalagens, produção artesanal indígena, pesquisa de novos produtos e equipamentos apropriados, máquinas de polir e sementes, oferta de novos produtos, um marketing explícito, inovações incrementais e radicais nos produtos, talvez também nos processos, utilização de novas técnicas e equipamentos, o estabelecimento de parcerias com entes envolvidos no processo produtivo. É importante ressaltar que a questão do fomento, ela entra em todos os momentos do processo de produção das biojoias, bem como a questão da pesquisa, do desenvolvimento de novas formas de fazer, novas formas de coletar. Bem, como uma das principais conclusões deste trabalho, nós constatamos que o fluxo de troca de conhecimento entre as universidades e as empresas tem sido relativamente pequeno. Tem sido feito por interesse principalmente dos empresários que buscam cursos e desenvolvem pesquisas junto aos pesquisadores interessados. A participação em programas do governo como o PAP Subvenção tem sido extremamente importante para uma das empresas entrevistada, que por meio dele consegue financiar e aprimorar atividades oferecendo produtos de melhor qualidade e maior valor agregado. A gente tem percebido que o grande impulsionador do processo tem sido o empreendedor, que vai atrás da comunidade, troca informação com essa comunidade, leva recursos para essa comunidade, né, divisas financeiras. Em contrapartida, ele leva matéria-prima, transforma essa matéria-prima em joias, em biojoias, que está alcançando principalmente o mercado internacional. Essas são algumas das nossas principais referências utilizadas no trabalho na apresentação. Obrigada.